As palavras saíram da boca de uma menina de apenas 8 anos, como um punhal atravessando o silêncio da sala de aula vazia. Professor, o diretor não é quem o senhor pensa que ele é. A frase ecoou pelos corredores da Escola Municipal Santos Dumont, como um presságio de que tudo estava prestes a mudar para sempre. Antes de mergulharmos nesta história chocante que expôs uma rede de corrupção milionária, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está ouvindo esta narrativa que prova como uma criança órfã pode se tornar a chave para desmascarar os mais poderosos. Sophia Martins havia completado 8 anos na semana anterior, mas seus olhos castanhos carregavam uma tristeza que não combinava com sua idade. Os cabelos castanho escuros, sempre presos numa trança simples, emolduravam um rosto pequeno e angelical que escondia segredos que nenhuma criança deveria carregar. Órfã desde os 5 anos, quando seus pais morreram num acidente de carro, Sophia vivia no lar das crianças São Francisco, um orfanato administrado pela prefeitura da cidade de Americana, interior de São Paulo. Seu uniforme escolar azul marinho estava sempre impecável, não porque tivesse cuidados especiais, mas porque era o único que possuía. Nas mãos pequenas, carregava uma mochila desgastada que havia pertencido a várias outras crianças antes dela. Dentro da mochila, além dos poucos materiais escolares, guardava um caderno secreto onde anotava tudo o que observava. Um hábito que desenvolvera para não esquecer dos pais e que agora se tornara sua maneira de processar o mundo ao seu redor. A Escola Municipal Santos Dumont ficava na Rua São Paulo, número 215, no centro de Americana. Era um prédio de 2 andares, construído nos anos 70, com paredes amareladas pelo tempo e salas de aula que acomodavam até 40 alunos cada uma. O pátio era de concreto cinza, com algumas árvores plantadas em canteiros que raramente recebiam manutenção adequada. Apesar da aparência desgastada, a escola tinha a reputação de ser uma das melhores da rede pública municipal. Professor Carlos Eduardo Mendes, 42 anos, era considerado por todos como um dos melhores educadores da cidade. Formado em pedagogia pela Unicamp, com especializações em educação inclusiva e desenvolvimento infantil, ele havia dedicado 20 anos de sua vida ao ensino público. Seus cabelos castanhos já mostravam fios grisalhos nas têmporas, e seus óculos de armação preta emolduravam olhos marrons que sempre demonstravam paciência e compreensão com seus alunos. Carlos Eduardo vestia sempre camisas sociais simples e calças de sarja, mantendo uma aparência profissional, mas acessível. Ele havia escolhido trabalhar especificamente com crianças em situação de vulnerabilidade social, acreditando genuinamente que a educação era a ferramenta mais poderosa para transformar vidas. Sua sala de aula, a 2B, era conhecida por ser um ambiente acolhedor, onde até os alunos mais tímidos se sentiam seguros para se expressar. Sophia, disse Carlos Eduardo naquela tarde de quarta-feira, você pode ficar um minutinho aqui? Queria conversar com você. A menina parou na porta da sala, sua mochila desgastada pesando nos ombros magros. Os outros alunos já haviam saído para o intervalo, deixando o professor e a aluna sozinhos no ambiente familiar da sala 2B. As paredes eram decoradas com trabalhos dos estudantes e cartazes educativos que Carlos Eduardo fazia questão de renovar mensalmente. Aconteceu alguma coisa? Professor? Perguntou Sophia com a voz baixa, como sempre fazia quando se dirigia aos adultos. Carlos Eduardo se aproximou da carteira onde Sophia costumava sentar, sempre na primeira fileira, sempre prestando atenção máxima a tudo o que ele dizia. Ele havia notado mudanças no comportamento da menina nas últimas semanas. Sophia, que sempre fora quieta e observadora, estava ainda mais retraída, como se carregasse um peso que não conseguia dividir com ninguém. Na verdade, queria saber se está
Tudo bem com você, disse Carlos Eduardo, sua voz assumindo o tom paternal que sempre usava com os alunos que precisavam de atenção especial. Tenho percebido que você anda mais quieta que o normal. E você já era a menina mais quieta da turma. Sofia baixou os olhos, seus dedos pequenos brincando nervosamente com a alça da mochila. Carlos Eduardo havia aprendido, ao longo de 20 anos de carreira, a reconhecer os sinais de quando uma criança estava guardando algo importante. E todos os sinais indicavam que Sofia tinha algo muito sério para compartilhar. Professor, começou Sofia hesitantemente. Posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Pode falar à vontade. O que acontece quando a gente descobre que uma pessoa importante está fazendo coisa errada? A pergunta atingiu Carlos Eduardo como um raio. Em 2 décadas de ensino, ele havia aprendido que quando uma criança fazia perguntas tão específicas, geralmente era porque tinha uma situação real em mente. Depende do tipo de... Tem coisa errada, respondeu Carlos Eduardo cuidadosamente. Mas se é algo que pode machucar pessoas, então a coisa certa a fazer é contar para alguém em quem você confia. Sofia levantou os olhos castanhos e Carlos Eduardo viu neles uma maturidade que não deveria existir em uma menina de 8 anos. E se essa pessoa importante for muito poderosa? E se ninguém acreditar na gente? O coração de Carlos Eduardo se apertou. Ele estava claramente diante de uma situação delicada, e sua experiência lhe dizia que Sofia não estava falando em hipótese. Sofia, você descobriu alguém fazendo alguma coisa errada? A menina hesitou por longos segundos, olhando ao redor da sala como se verificasse se realmente estavam sozinhos. Depois, numa voz quase inaudível, ela sussurrou: Professor, posso confiar no Senhor? Claro que pode, minha filha. Você pode confiar em mim completamente. Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um precipício. O diretor Augusto não é a pessoa boa que todo mundo acha que ele é. Carlos Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Diretor Augusto Ferreira era uma figura respeitada na cidade, conhecido por sua dedicação à educação pública e por seus projetos inovadores que haviam transformado várias escolas da rede municipal. Ele era frequentemente citado em jornais locais como exemplo de gestor eficiente e havia recebido diversas premiações por excelência em educação. Sofia, essa é uma acusação muito séria, disse Carlos Eduardo. Gentilmente, preciso que você me explique exatamente o que você viu ou ouviu. A menina olhou para a porta mais uma vez. Depois, caminhou até Carlos Eduardo e sussurrou ainda mais baixo. Eu moro no orfanato São Francisco, né? E o orfanato fica bem do lado do prédio, onde o diretor tem um escritório particular. Carlos Eduardo assentiu, sabendo que o diretor Augusto mantinha um escritório privado onde atendia consultorias educacionais para outras cidades. Continue, Sofia. À noite, quando as outras crianças estão dormindo, eu fico acordada lendo os livros que o senhor me empresta. Meu quarto fica voltado para o escritório dele e eu vejo coisas. Que tipo de coisas? Sofia abriu sua mochila e tirou de lá o caderno secreto que sempre carregava. Era um caderno simples, de capa azul, com folhas já amareladas pelo uso. Ela o abriu numa página específica e mostrou para Carlos Eduardo. A página estava coberta com a caligrafia infantil de Sofia, mas organizada de forma surpreendentemente metódica. Havia datas, horários e descrições detalhadas de eventos. Eu anoto tudo o que vejo, explicou Sofia. Minha psicóloga no orfanato disse que escrever ajuda a organizar os pensamentos. Carlos Eduardo leu algumas linhas e sentiu seu estômago se contrair. As anotações de Sofia descreviam reuniões noturnas no escritório do diretor, chegada de carros caros com placas de outras cidades, homens de terno carregando maletas e conversas que ela conseguia ouvir através da janela aberta. Sofia, você consegue ouvir o que eles falam nessas reuniões? Nem tudo, mas algumas coisas sim. Eles falam sobre dinheiro,
Muito dinheiro. E sobre contratos falsos e notas fiscais que não existem. Carlos Eduardo sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Se as observações de Sofia fossem verdadeiras, eles poderiam estar diante de um esquema de corrupção muito maior do que qualquer coisa que ele poderia imaginar. Tem mais uma coisa, disse Sofia, virando a página do caderno. Ontem à noite, eu ouvi ele falando no telefone sobre uma auditoria que está vindo. Ele estava nervoso, falando que precisava limpar algumas coisas antes que os auditores chegassem. Você tem certeza do que ouviu? Tenho sim, professor. E tem mais. Sofia apontou para outra anotação em seu caderno. Ele falou o nome do senhor. Carlos Eduardo gelou. Meu nome? Ele disse que aquele professor Eduardo anda fazendo muitas perguntas sobre os recursos da escola e que talvez fosse hora de resolver esse problema. As palavras de Sofia ecoaram na mente de Carlos Eduardo como um alarme de incêndio. Nas últimas semanas, ele havia realmente questionado algumas inconsistências que havia notado nos recursos disponibilizados para sua turma. Livros didáticos que eram prometidos e nunca chegavam. Materiais que constavam no orçamento, mas nunca apareciam na escola. Obras de reforma que eram aprovadas, mas nunca executadas. Sofia, disse Carlos Eduardo, tentando manter a calma na voz. Isso que você está me contando é muito sério. Se for verdade, muitas pessoas podem estar sendo prejudicadas. Eu sei que é sério, professor. Por isso que eu quis falar com o senhor. Porque o senhor sempre disse pra gente que a verdade é importante, mesmo quando é difícil de falar. Carlos Eduardo se sentiu simultaneamente orgulhoso e aterrorizado. Orgulhoso porque uma de suas alunas havia internalizado os valores que ele tentava ensinar. Aterrorizado porque, se Sofia estivesse certa, eles poderiam estar enfrentando uma situação muito perigosa. Sofia, preciso que você me prometa uma coisa. O quê, professor? Não conte isso para mais ninguém por enquanto, tá bem? E se alguém perguntar sobre nossas conversas, diga apenas que estava me mostrando seus desenhos. Sofia assentiu gravemente. O senhor acredita em mim? Carlos Eduardo olhou nos olhos da menina e viu ali uma sinceridade que não podia ser fingida. Acredito sim, minha filha. E vou ajudar você a descobrir a verdade. Naquela noite, Carlos Eduardo não conseguiu dormir. Deitado em sua cama, no apartamento simples de 2 quartos onde morava sozinho desde o divórcio 3 anos atrás, ele revisava mentalmente tudo o que Sofia havia lhe contado. Conhecia a menina há quase um ano letivo inteiro e ela havia se mostrado sempre uma criança observadora, inteligente e, acima de tudo, honesta. Sofia era diferente das outras crianças do orfanato. Enquanto muitas desenvolviam comportamentos de busca por atenção ou rebeldia como forma de lidar com o abandono, ela havia se tornado uma observadora silenciosa do mundo ao seu redor. Carlos Eduardo já havia percebido que ela captava detalhes que outras crianças não notavam e se lembrava de conversas e situações com uma precisão impressionante para sua idade. Se as observações de Sofia fossem verdadeiras, isso explicaria muitas coisas que haviam intrigado Carlos Eduardo nos últimos meses. A discrepância entre o orçamento educacional anunciado publicamente e os recursos que efetivamente chegavam às salas de aula. As reformas que eram amplamente divulgadas na imprensa local, mas que nunca se materializavam completamente. Os contratos de fornecimento de material escolar, que pareciam superfaturados quando ele fazia os cálculos por conta própria. Diretor Augusto Ferreira, 54 anos, era uma figura pública respeitada em Americana. Formado em administração escolar pela PUC Campinas, com mestrado em gestão pública, ele
Ocupava o cargo de diretor educacional há 8 anos. Durante sua gestão, havia implementado diversos programas que colocaram a rede municipal de Americana como referência regional em educação pública. Augusto era um homem alto, de porte atlético mantido através de exercícios regulares, cabelos grisalhos sempre bem cortados e uma barba aparada com precisão milimétrica. Vestia-se impecavelmente, sempre de terno e gravata, e dirigia um Audi prateado que chamava atenção por onde passava. Sua casa, no bairro nobre da cidade, era uma construção moderna avaliada em mais de R$ 1 milhão, um valor que sempre intrigou Carlos Eduardo, considerando o salário público de um diretor educacional. Na manhã seguinte, Carlos Eduardo chegou à escola mais cedo que o habitual. Queria observar melhor a movimentação administrativa e tentar identificar se havia algo nas operações diárias que pudesse corroborar ou desmentir as observações de Sofia. "Bom dia, professor Carlos", cumprimentou Regina, a secretária da escola, uma senhora de 60 anos que trabalhava na instituição há mais de 20 anos. "Bom dia, dona Regina. A senhora chegou cedo hoje. O diretor Augusto pediu para eu vir mais cedo. Disse que tem umas pendências importantes para resolver antes que chegue a equipe de auditoria." As palavras de Regina confirmaram parte do que Sofia havia relatado. Realmente haveria uma auditoria e o diretor estava se preparando para ela. "Auditoria?" Fingiu ignorância Carlos Eduardo. "É da Secretaria Estadual. Vão auditar todos os gastos educacionais dos últimos 3 anos. O diretor está bem preocupado, quer ter certeza de que toda a documentação está em ordem." Carlos Eduardo assentiu casualmente, mas internamente sua mente estava trabalhando intensamente. Se havia uma auditoria sendo preparada e se o diretor estava preocupado em organizar documentação, isso poderia indicar que realmente havia algo a esconder. Durante o recreio, Carlos Eduardo se dirigiu discretamente ao pátio da escola e observou o movimento. Dali, conseguia ver perfeitamente o prédio onde ficava o escritório particular do diretor Augusto. Era um edifício comercial de 3 andares e o escritório ocupava toda a cobertura. As janelas eram amplas e, à noite, quando iluminadas, certamente permitiriam que alguém do orfanato vizinho observasse o interior. "Professor Carlos!" A voz aguda de Sofia interrompeu suas observações. Ele se virou e viu a menina se aproximando, sua mochila nas costas e uma expressão preocupada no rosto pequeno. "Oi, Sofia, tudo bem? Professor, posso falar mais uma coisa com o senhor?" Carlos Eduardo olhou ao redor, certificando-se de que estavam relativamente sozinhos, numa parte mais reservada do pátio. "Claro, pode falar. Ontem à noite, depois que saí da escola, eu vi o diretor chegando no escritório dele com 2 homens que eu nunca tinha visto antes. Eram homens de terno, com carros muito bonitos. E eles ficaram lá até muito tarde. Que horas eles saíram?" "Depois da meia-noite. Eu sei porque o relógio da igreja bateu 12 badaladas quando eles estavam saindo." Carlos Eduardo franziu o senho. Reuniões de trabalho que se estendem até depois da meia-noite numa quarta-feira não eram nada normais, especialmente para um diretor educacional. "Sofia, você conseguiu ver se eles carregavam alguma coisa quando saíram?" A menina pensou por alguns segundos, depois assentiu. Um deles carregava uma pasta grande, como aquelas que advogado usa, e o outro levava uma caixa pequena, como de sapato, mas mais pesada. Dava para ver que pesava, porque ele usava as 2 mãos para carregar. "E o diretor Augusto?" "Ele ficou no escritório depois que eles saíram. Ficou lá até quase 2 da manhã, mexendo em papéis na mesa." Carlos Eduardo sentiu um arrepio. O comportamento descrito por Sofia definitivamente não era o de alguém envolvido apenas em atividades administrativas normais. "Sofia, preciso te fazer uma pergunta importante. Você já contou isso para alguém além de mim?" "Não, professor. O senhor foi a primeira pessoa que eu contei." "Ótimo.
E preciso que continue sendo nosso segredo por enquanto. Tá bem? Sofia assentiu solenemente. Professor, o senhor vai fazer alguma coisa sobre isso? Carlos Eduardo olhou para a menina de 8 anos que havia se tornado sua informante involuntária numa possível investigação de corrupção. Ela o observava com olhos que misturavam esperança e medo. Esperança de que finalmente um adulto levasse suas observações a sério e medo das consequências que isso poderia trazer. Vou sim, Sofia, mas precisa ser feito com muito cuidado. E você precisa continuar sendo uma menina normal, frequentando as aulas, brincando no recreio. Ninguém pode suspeitar que você viu alguma coisa, entendeu? Entendi, professor. E se você observar mais alguma coisa estranha, anota no seu caderno e me conta apenas quando estivermos sozinhos, tá bem? Sofia acenou com a cabeça e correu para se juntar às outras crianças que brincavam no pátio, deixando Carlos Eduardo sozinho, com seus pensamentos turbulentos. Naquela tarde, depois que todos os alunos haviam ido embora, Carlos Eduardo permaneceu na escola sob o pretexto de preparar material didático para a semana seguinte. Na verdade, estava observando os padrões de movimento no prédio administrativo e tentando entender a rotina do diretor Augusto. Por volta das 5 da tarde, ele viu Augusto sair da escola em direção ao seu escritório particular. O diretor carregava uma pasta executiva e parecia apressado. 15 minutos depois, 2 carros chegaram ao prédio, um BMW preto e um Mercedes prata. 3 homens de terno saíram dos veículos e subiram rapidamente ao escritório. Carlos Eduardo permaneceu observando discretamente até que por volta das 7 da noite, os mesmos homens saíram do prédio. Um deles carregava uma pasta diferente da que havia trazido. O outro levava uma caixa pequena, exatamente como Sofia havia descrito na noite anterior. Era mais que uma coincidência. As observações de Sofia estavam se confirmando diante dos próprios olhos de Carlos Eduardo. Mas ele sabia que observações não eram suficientes. Precisaria de evidências concretas se quisesse fazer qualquer tipo de denúncia. Naquela noite, Carlos Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele iria investigar por conta própria o que realmente estava acontecendo no escritório particular do diretor Augusto Ferreira. E contaria com a ajuda da observação extraordinária de uma menina órfã de 8 anos que havia se tornado, sem saber, a peça-chave para desmascarar uma das maiores redes de corrupção que a cidade de Americana já havia enfrentado. O que Carlos Eduardo não imaginava era que suas suspeitas estavam apenas arranhando a superfície de um esquema muito mais elaborado e perigoso. E que Sofia, a menina quieta e observadora, havia inadvertidamente se tornado tanto a maior esperança quanto o maior risco na busca pela verdade. A partir daquele momento, professor e aluna se tornaram parceiros improváveis numa investigação que testaria não apenas sua coragem, mas sua capacidade de distinguir entre justiça e vingança, entre verdade e consequências, entre fazer o que é certo e fazer o que é seguro. 3 dias haviam se passado desde a conversa inicial com Sofia, quando Carlos Eduardo tomou a decisão mais arriscada de sua carreira. Ele iria investigar pessoalmente as atividades do diretor Augusto. Era uma sexta-feira à noite, e ele havia elaborado um plano simples, mas perigoso, para descobrir o que realmente acontecia naquelas reuniões noturnas que Sofia vinha observando. O professor havia passado a tarde estudando a arquitetura do edifício onde ficava o escritório particular de Augusto. O prédio tinha um sistema de segurança básico, com um porteiro que trabalhava apenas durante o horário comercial. Após as 6 da tarde, o acesso era liberado através de um portão eletrônico que cada inquilino controlava remotamente. Professor? A voz suave de Sofia interrompeu seus pensamentos. Era o final do expediente escolar.
e ela havia permanecido na sala para organizar os materiais, como sempre fazia. Oi, Sofia, tudo bem? A menina se aproximou da mesa de Carlos Eduardo, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de excitação e nervosismo. Tenho uma novidade importante para contar. Carlos Eduardo imediatamente prestou atenção total. Nos últimos dias, as novidades de Sofia haviam se mostrado extremamente relevantes e precisas. Pode falar, minha filha. Sofia abriu seu caderno secreto numa página nova, coberta com sua caligrafia infantil, mas organizada. Ontem à noite teve uma reunião diferente no escritório do diretor. Não eram os mesmos homens de sempre. Como assim, diferente? Chegaram 4 pessoas, 2 mulheres e 2 homens. E eles não vieram de carro comum. Vieram numa van preta com vidros escuros. Carlos Eduardo franziu o senho. Você conseguiu ver essas pessoas? Consegui sim. Quando eles estavam saindo, passou um tempo na frente do poste de luz. Uma das mulheres era bem elegante, de cabelo loiro e roupa social. A outra era mais nova, carregava uma pasta de computador. E os homens... Sofia hesitou. O que tem os homens? Eles não pareciam pessoas de negócio, professor. Pareciam perigosos. A descrição de Sofia fez Carlos Eduardo se sentir ainda mais preocupado. Se o diretor estava se reunindo com pessoas que uma criança descrevia instintivamente como perigosas, então a situação era muito mais grave do que ele havia imaginado. Sofia, você ouviu alguma conversa dessa reunião? Um pouco. Eles falaram sobre acelerar o cronograma porque a auditoria está chegando mais cedo que eles esperavam. Mais alguma coisa? Sofia consultou suas anotações. A mulher loira falou sobre transferir os ativos para um lugar que os auditores não consigam rastrear. E um dos homens disse que talvez fosse necessário resolver alguns problemas antes que isso acontecesse. Carlos Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A linguagem usada nas conversas que Sofia relatava não deixava dúvidas de que estavam lidando com atividades criminosas sérias. Sofia, preciso te pedir uma coisa. Hoje à noite eu quero que você fique longe da janela do seu quarto. Não observe o escritório do diretor. Por quê, professor? Porque eu vou estar lá. E se alguma coisa der errado, não quero que você se envolva. Os olhos de Sofia se arregalaram. O senhor vai espionar o diretor? Vou tentar descobrir evidências do que realmente está acontecendo. Mas é muito perigoso e você precisa ficar segura. Sofia ficou em silêncio por alguns momentos. Depois perguntou: professor, posso te ajudar? Não, minha filha. É muito arriscado para uma criança. Mas eu conheço os horários deles. Sei quando chegam, quando saem, quantas pessoas vêm. Eu posso ser vigia. Carlos Eduardo considerou a proposta por um momento. A lógica de Sofia fazia sentido. Ela realmente conhecia os padrões melhor que qualquer pessoa. Mas a ideia de envolver uma criança de 8 anos numa investigação potencialmente perigosa o incomodava profundamente. Sofia, se eu concordar com isso, você promete que vai fazer exatamente o que eu mandar? Prometo, professor. E se alguma coisa parecer perigosa, você corre para dentro do orfanato e não sai do quarto até de manhã? Prometo. Carlos Eduardo respirou fundo. Estava prestes a tomar uma decisão que poderia colocar ambos em risco, mas também sabia que sem a ajuda de Sofia, suas chances de descobrir a verdade eram muito menores. Tá bem, mas só como vigia. Você fica no seu quarto, observa se alguém chega ou sai, e se acontecer alguma coisa estranha, você me avisa. Naquela noite, às 9 horas, Carlos Eduardo estacionou seu velho Corsa numa rua lateral, a 2 quadras do edifício comercial. Havia elaborado uma história simples caso fosse confrontado. Estava visitando um amigo que morava no prédio ao lado. Não, era uma mentira sofisticada, mas esperava que fosse suficiente. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Professor, eles chegaram. 2 carros, 5 pessoas. Mesmos homens de ontem, mais uma mulher nova. Era Sofia, usando o celular emprestado da coordenadora do orfanato.
Carlos Eduardo respondeu: recebido. Fico no aguardo. Ele caminhou cautelosamente até o edifício, observando que todas as janelas estavam apagadas, exceto as do terceiro andar, o escritório do diretor Augusto. A luz amarelada que vazava pelas janelas confirmava que havia atividade no local. O prédio tinha uma escada de emergência externa que levava até o segundo andar. Carlos Eduardo havia observado durante a tarde que do segundo andar seria possível acessar uma pequena área de serviço que ficava diretamente abaixo das janelas do escritório de Augusto. Subir pela escada de emergência foi mais fácil do que ele havia imaginado. O metal estava enferrujado e fazia alguns ruídos, mas nada que pudesse ser ouvido do terceiro andar com o som das conversas. Em poucos minutos, Carlos Eduardo estava posicionado numa pequena plataforma de serviço diretamente abaixo das janelas do escritório. As vozes chegavam até ele com clareza surpreendente. Augusto estava conversando com pelo menos 4 outras pessoas e o tom da conversa era tenso, urgente. A auditoria foi antecipada para segunda-feira, dizia a voz de Augusto. Temos 3 dias para transferir tudo e limpar os rastros. 3 dias é muito pouco. O tempo, respondeu uma voz feminina com sotaque que Carlos Eduardo não conseguiu identificar. Temos mais de 12 milhões em contratos fantasmas que precisam ser justificados ou eliminados. Carlos Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 12 milhões de reais. Eles estavam falando de 12 milhões de reais em contratos fraudulentos. E o professor que anda fazendo perguntas? Perguntou uma voz masculina grossa. Carlos Eduardo Mendes, respondeu Augusto. Ele já está sendo observado. Se continuar sendo um problema, será resolvido da forma apropriada. O sangue de Carlos Eduardo gelou nas veias. Eles sabiam que ele estava investigando. E pela maneira como Augusto falou sobre resolver da forma apropriada, estava claro que não se tratava de uma conversa amigável. Quanto dinheiro já foi transferido? Perguntou outra voz. 8 milhões já estão seguros nas contas offshore. Os 4 milhões restantes precisam sair do país até domingo. Carlos Eduardo tentou se posicionar melhor para ouvir, mas no processo esbarrou numa canaleta de metal que fez um ruído seco. Imediatamente, as conversas pararam. Que barulho foi esse? Perguntou uma das vozes. Carlos Eduardo se encolheu na plataforma, tentando se tornar invisível. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que podia ser ouvido de dentro do escritório. Deve ter sido algum animal, disse Augusto após alguns segundos. Sempre tem gatos nessa área. As conversas recomeçaram. Mas agora, Carlos Eduardo estava nervoso demais para se concentrar totalmente. Conseguiu captar fragmentos sobre eliminar evidências, subornar auditores e contas na Suíça, mas sua atenção estava dividida entre ouvir e planejar uma rota de fuga. Seu telefone vibrou silenciosamente. Professor, um dos carros saiu. Só uma pessoa. Parecia com pressa. Carlos Eduardo respondeu. Obrigado, vou sair daqui. Ele começou a descer pela escada de emergência, mas quando chegou ao primeiro andar, ouviu passos e aproximando do edifício. Rapidamente, se escondeu atrás de um container de lixo e observou. Um homem alto, vestindo terno escuro, entrou no prédio. Alguns minutos depois, saiu carregando 2 pastas executivas e uma caixa que parecia pesada. Colocou tudo no porta-malas de um Mercedes preto e partiu rapidamente. Carlos Eduardo aguardou mais alguns minutos antes de se dirigir de volta para seu carro. Durante o caminho, sua mente processava tudo o que havia ouvido. 12 milhões em contratos, fantasmas, contas offshore, suborno de auditores e uma ameaça direta contra ele. Quando chegou em casa, encontrou outra mensagem de Sofia. Professor, eles saíram todos. Diretor ficou sozinho até agora. Tá mexendo em muitos papéis na mesa. Carlos Eduardo respondeu.
Obrigado pela ajuda. Descanse. Amanhã conversamos. Mas Carlos Eduardo não conseguiu descansar. Passou a noite inteira acordado, pensando na magnitude do que havia descoberto. Não se tratava apenas de pequenas irregularidades administrativas. Era um esquema sofisticado de corrupção que envolvia milhões de reais do dinheiro público destinado à educação. Na manhã de sábado, Carlos Eduardo tomou uma decisão. Precisava de mais evidências antes de fazer qualquer denúncia. Palavras ouvidas numa conversa não seriam suficientes para convencer as autoridades. Precisava de documentos, fotografias, provas tangíveis. Sofia, disse ele quando se encontrou com a menina no parque próximo ao orfanato, longe de ouvidos curiosos, preciso te contar o que descobri ontem à noite. A menina ouviu em silêncio, while Carlos Eduardo relatava tudo o que havia ouvido no escritório de Augusto. Quando ele terminou, Sofia ficou quieta por alguns minutos, processando as informações. Professor, disse ela finalmente, isso significa que o dinheiro que deveria comprar livros e materiais para a escola está sendo roubado? É exatamente isso, minha filha. E por isso que nossa biblioteca não tem livros novos e os computadores da escola não funcionam direito? Carlos Eduardo assentiu gravemente. Por isso e por muito mais. Sofia ficou em silêncio mais um tempo. Depois perguntou, o que a gente vai fazer? Vou continuar investigando até conseguir provas suficientes. Depois, vou denunciar tudo para as autoridades. E se eles descobrirem que o senhor está investigando? Eles falaram sobre resolver o problema do senhor. Carlos Eduardo havia pensado nisso a noite toda. Por isso preciso ser muito cuidadoso. E você também. A partir de agora, ninguém pode saber que estamos investigando isso. Nem a diretora da escola. Especialmente a diretora da escola. Não sabemos quem mais pode estar envolvido. Sofia assentiu com a seriedade de uma adulta. Professor, tenho uma ideia. Que ideia? Domingo à noite sempre tem movimento no escritório do diretor. Se o senhor conseguir entrar lá quando eles não tiverem, talvez encontre os papéis que eles estavam mexendo. Carlos Eduardo considerou a sugestão. Era extremamente arriscada, mas também poderia ser a única maneira de conseguir evidências concretas. Seria muito perigoso, Sofia, mas se a gente não fizer nada, eles vão continuar roubando o dinheiro da educação e outras crianças vão continuar sem livros e sem material. A lógica moral de Sofia era irrefutável. Carlos Eduardo sabia que ela estava certa. Se não agissem, o esquema continuaria e mais recursos educacionais seriam desviados. Tá bem, disse Carlos Eduardo, mas dessa vez você fica completamente fora. Eu vou sozinho. Como o senhor vai entrar no escritório? Ainda não sei, mas vou descobrir uma maneira. O que Carlos Eduardo não sabia era que Sofia já havia elaborado um plano próprio e que, na noite de domingo, os dois estariam mais próximos da verdade e do perigo do que jamais imaginaram. Domingo à noite chegou carregada de uma tensão que parecia eletrizar o ar. Carlos Eduardo havia passado o dia inteiro elaborando e reelaborando seu plano para entrar no escritório de Augusto. Mas, quando chegou próximo ao edifício às 10 da noite, descobriu que Sofia havia tomado uma decisão própria que mudaria completamente o rumo dos eventos. Professor. A voz sussurrada de Sofia veio de uma sombra próxima ao portão do edifício. A menina estava escondida atrás de um carro estacionado, vestindo uma blusa escura e calça jeans. Carlos Eduardo sentiu seu coração disparar. Sofia, o que você está fazendo aqui? Eu disse para você ficar no orfanato. Professor, por favor, não fica bravo, pediu Sofia, aproximando-se cautelosamente. Mas eu descobri uma coisa muito importante que o senhor precisa saber antes de entrar lá. Que coisa? Sofia abriu seu caderno secreto numa página marcada com um pedaço de papel. Hoje de tarde, enquanto o senhor pensava no plano, eu continuei observando o escritório e vi uma coisa que mudou tudo. O que você viu?
O diretor Augusto não saiu do escritório desde sexta à noite. Carlos Eduardo franziu o senho. Como assim não saiu? Ele está morando lá dentro, professor. Tem um colchão, comida, e ele só sai para ir no banheiro do corredor. Ele está com medo de ir para casa. A informação atingiu Carlos Eduardo como um raio. Se Augusto estava escondido no próprio escritório, isso significava que a situação era muito mais urgente e perigosa do que ele havia imaginado. Sofia, isso muda tudo. Se ele está lá dentro... Mas, professor, tem mais uma coisa. Sofia folheou algumas páginas de seu caderno. Eu ouvi ele falando no telefone hoje. De manhã, ele estava desesperado, falando que os parceiros dele abandonaram ele e que a polícia pode chegar a qualquer momento. Carlos Eduardo processou a informação rapidamente. Se Augusto havia sido abandonado pelos cúmplices e estava esperando a chegada da polícia, então havia duas possibilidades. Ou ele estava preparando sua fuga, ou estava destruindo evidências. Ele falou mais alguma coisa no telefone? Falou que tinha que queimar tudo antes de segunda-feira e que depois ia desaparecer até as coisas esfriarem. A urgência da situação ficou clara para Carlos Eduardo. Se Augusto estava planejando destruir evidências, então aquela poderia ser a última oportunidade de conseguir provas concretas do esquema de corrupção. Sofia, escuta bem o que vou te dizer. Você vai voltar para o orfanato agora mesmo. Mas, professor, não tem mas. Isso ficou muito perigoso. Se Augusto está desesperado, ele pode fazer qualquer coisa. Sofia segurou a mão de Carlos Eduardo com suas pequenas mãos. Professor, eu não posso deixar o senhor ir sozinho. E se acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada comigo, mas preciso que você fique segura. Então deixa eu pelo menos ficar aqui fora, como vigia. Se alguém vier, eu aviso o senhor. Carlos Eduardo hesitou. A lógica de Sofia fazia sentido. Ele realmente precisava de alguém para alertá-lo se chegasse alguma visita inesperada. E Sofia já havia demonstrado ser uma observadora excepcional. Tá bem, mas você fica aqui, embaixo, escondida. Se você ver qualquer movimento estranho, qualquer carro se aproximando, você me manda mensagem imediatamente. Pode deixar, professor. Carlos Eduardo observou o edifício. As luzes do terceiro andar estavam acesas, confirmando que Augusto estava realmente lá dentro. O plano original teria que ser modificado completamente. Como vou entrar se ele está lá dentro? Murmurou Carlos Eduardo, mais para si mesmo. Professor, disse Sofia timidamente, eu tenho uma ideia. Que ideia? Todo domingo à noite, o diretor desce até o segundo andar para usar o banheiro do corredor. É sempre entre 10h30 e 11 horas. Se o senhor entrar quando ele descer... Carlos Eduardo olhou para Sofia com uma mistura de admiração e preocupação. A menina havia observado até mesmo os hábitos mais íntimos de Augusto com a precisão de um detetive profissional. Como você sabe disso? Porque a luz do banheiro do segundo andar acende sempre nesse horário, e eu vejo a silhueta dele passando pela janela do corredor. Carlos Eduardo olhou para o relógio. Eram 10h25. Se Sofia estivesse certa, teria apenas alguns minutos de janela para entrar no escritório. Sofia, se isso der errado... Vai dar certo, professor. O senhor é a única pessoa que pode parar essa roubalheira. Às 10h29, exatamente como Sofia havia previsto, a luz do banheiro do segundo andar se acendeu. Carlos Eduardo viu uma silhueta se movendo atrás da janela fosca. Agora! Sussurrou Sofia. Carlos Eduardo correu para a entrada do edifício. A porta principal estava trancada, mas ele havia observado durante a tarde que havia uma janela dos fundos, no térreo, que ficava ligeiramente aberta para ventilação. Era uma abertura pequena, mas suficiente para uma pessoa magra passar. Em menos de 2 minutos, Carlos Eduardo estava dentro do edifício, subindo silenciosamente as escadas em direção ao terceiro andar. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que
podia ser ouvido em todo o prédio. Quando chegou à porta do escritório de Augusto, descobriu que estava destrancada. Augusto havia se sentido seguro o suficiente para deixar a porta aberta enquanto usava o banheiro. O escritório era amplo e luxuosamente decorado. Uma grande mesa executiva ocupava o centro do ambiente, coberta com pilhas de documentos. Arquivos abertos estavam espalhados pelo chão, alguns parcialmente queimados numa lata de lixo metálica. Carlos Eduardo correu para a mesa e começou a fotografar os documentos com seu celular. O que viu o deixou ainda mais chocado do que esperava. Contratos falsificados no valor de 15 milhões de reais. Notas fiscais de empresas fantasmas, transferências bancárias para contas em paraísos fiscais e uma lista com nomes de políticos locais que haviam recebido propinas. Meu Deus! Murmurou Carlos Eduardo enquanto fotografava página após página. A corrupção era muito mais extensa do que ele havia imaginado. Envolvia não apenas a educação municipal, mas também obras públicas, licitações da saúde e contratos de limpeza urbana. Seu telefone vibrou com uma mensagem urgente de Sofia. Professor, ele está subindo, vem alguém na escada. Carlos Eduardo sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Rapidamente, continuou fotografando os documentos mais importantes, mas sabia que não teria tempo de registrar tudo. Foi então que notou um pendrive conectado ao computador de Augusto. Sem hesitar, ele desconectou o dispositivo e o colocou no bolso. Se houvesse arquivos digitais ali, poderiam ser ainda mais valiosos que os documentos físicos. Passos ecoaram no corredor. Carlos Eduardo olhou ao redor, desesperado por uma rota de fuga. A janela do escritório dava para um pequeno terraço de serviço que ele não havia notado anteriormente. Rapidamente, ele abriu a janela e saiu para o terraço, fechando a janela atrás de si no exato momento em que ouviu a porta do escritório se abrir. Do terraço, Carlos Eduardo podia ouvir Augusto se movendo dentro do escritório. Havia algo diferente no som dos passos. Eram mais apressados, mais nervosos. Que merda! Ouviu a voz de Augusto. Alguns documentos estão fora de lugar. Carlos Eduardo segurou a respiração. Augusto havia percebido que alguém estivera mexendo em seus arquivos. O som de gavetas sendo abertas e fechadas rapidamente chegou até o terraço. Augusto estava verificando se alguma coisa havia sido roubada. "O pendrive!" gritou Augusto de repente. "Cadê o pen?" "A drive!" Carlos Eduardo tocou o bolso onde havia guardado o dispositivo. Augusto havia percebido que o pendrive estava faltando, o que significava que ele sabia com certeza que alguém havia invadido o escritório. O som de um telefone sendo discado ecoou do interior do escritório. "É o Augusto", disse a voz do diretor ao telefone. "Temos um problema. Alguém invadiu meu escritório e roubou o pendrive com todos os arquivos financeiros." Pausa. "Como assim como eles souberam?" "Eu não sei, mas alguém sabe de tudo agora." Outra pausa. Não posso simplesmente sumir. Se eu desaparecer agora, vão saber que fui eu. Preciso aparecer normalmente na escola amanhã e fingir que não aconteceu nada." Carlos Eduardo percebeu que estava numa situação extremamente perigosa. Se Augusto suspeitasse que ele estava envolvido na investigação, sua vida poderia estar em risco. "Escuta bem", continuou Augusto ao telefone. "Preciso descobrir quem foi. E quando descobrir, vou resolver essa situação permanentemente." A ameaça foi clara e direta. Carlos Eduardo sabia que precisava sair dali imediatamente e colocar as evidências em lugar seguro. Cuidadosamente, ele desceu do terraço usando um cano de drenagem que corria pela lateral do edifício. Era uma descida arriscada, mas a alternativa era passar pela porta do escritório, o que seria impossível com Augusto ainda lá dentro. Quando chegou ao térreo, encontrou Sofia escondida atrás do mesmo carro onde a havia deixado. "Professor", sussurrou, ela correndo em direção a ele.
O senhor conseguiu? Consegui mais do que esperava, respondeu Carlos Eduardo, mostrando o pendrive. Mas agora estamos em perigo real. Ele sabe que alguém esteve lá. O que a gente faz? Primeiro, vou levar você de volta para o orfanato. Depois, vou para casa analisar tudo o que consegui. E amanhã cedo, vou fazer a denúncia formal. E se ele descobrir que foi o senhor? Carlos Eduardo havia pensado nisso durante toda a descida do prédio. Por isso, preciso agir. Rápido. Quanto antes as autoridades tiverem as evidências, menos perigosa será nossa situação. Enquanto caminhavam de volta ao orfanato, Carlos Eduardo explicou para Sofia a gravidade do que haviam descoberto. A corrupção envolvia 15 milhões de reais em recursos públicos e uma rede que incluía políticos locais. Professor, disse Sofia quando chegaram ao portão do orfanato, obrigada por confiar em mim. Obrigado por ser tão corajosa, minha filha. Sem você, eu nunca teria descoberto nada disso. E agora? O que vai acontecer? Carlos Eduardo olhou para a menina órfã de 8 anos, que havia se tornado sua parceira numa das investigações mais perigosas de sua vida. Agora, Sofia, vamos fazer com que a justiça seja feita. E vamos garantir que o dinheiro roubado da educação volte para onde pertence. Nas salas de aula, nos livros, nos materiais que você e todas as outras crianças merecem. Sofia sorriu pela primeira vez em semanas. As outras crianças vão ter livros novos? Vão ter livros novos, computadores que funcionam e tudo o que precisam para uma educação de qualidade. Naquela noite, Carlos Eduardo passou horas analisando o conteúdo do pendrive. O que encontrou superou suas piores expectativas. Além dos documentos financeiros fraudulentos, havia gravações de conversas telefônicas, fotos de reuniões com empresários corruptos e um esquema detalhado que mostrava como o dinheiro público era desviado sistematicamente há mais de 3 anos. Mas o que mais o impressionou foi descobrir que Sofia não era apenas uma observadora casual. Sem saber, ela havia documentado em seu caderno secreto os encontros-chave de uma operação criminosa milionária. Suas anotações inocentes eram, na verdade, um registro detalhado de atividades criminosas que nenhum investigador profissional poderia ter conseguido. Na manhã de segunda-feira, Carlos Eduardo tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele iria confrontar diretamente o diretor Augusto na frente de todas as autoridades competentes e expor toda a verdade sobre a corrupção milionária que estava destruindo a educação pública de Americana. O que ele não sabia era que Augusto também havia tomado uma decisão na noite anterior e que a segunda-feira seria um dia que mudaria para sempre, não apenas suas vidas, mas o destino de toda a rede municipal de educação. A segunda-feira amanheceu com uma tensão palpável no ar da Escola Municipal Santos Dumont. Carlos Eduardo chegou mais cedo que o habitual, carregando consigo não apenas as evidências que havia coletado, mas também o peso de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Às 7 da manhã, ele estava sentado em sua sala de aula, organizando os documentos impressos, as fotografias e preparando uma cópia de segurança do pendrive roubado do escritório de Augusto. Sofia chegou pouco depois das 7h15, como sempre fazia, mas desta vez sua expressão estava diferente. Havia uma determinação em seus olhos castanhos que Carlos Eduardo nunca havia visto antes. A menina caminhou diretamente até a mesa do professor, colocou sua mochila no chão e tirou de lá seu caderno secreto. "Professor", disse ela em voz baixa, "eu também tenho alguma coisa nova para mostrar." Carlos Eduardo olhou para Sofia com preocupação. Havia algo em sua postura que indicava que ela havia tomado uma decisão importante durante a noite. "O que aconteceu, Sofia?" A menina abriu seu caderno numa página que estava marcada com um pedaço de papel vermelho. "Ontem à noite, depois que o senhor me deixou no orfanato, eu fiquei pensando em tudo o que descobrimos. E aí eu tive uma ideia." "Que ideia?" Sofia mostrou uma página do caderno coberta com sua caligrafia infantil,
mas organizada de forma impressionantemente sistemática. Eu fiz uma lista de tudo que observei nos últimos meses. Todas as datas, todos os horários, todos os carros que chegaram, todas as pessoas que eu vi, e descobri uma coisa importante. Carlos Eduardo se inclinou para examinar as anotações de Sofia. O que viu o deixou impressionado. A menina havia criado um registro detalhado que cobria quase 6 meses de atividades suspeitas, com precisão de datas e horários que rivalizava com qualquer investigação profissional. Sofia, isso é incrível. Mas o que você descobriu de novo? Professor, olha aqui, disse Sofia, apontando para uma sequência de datas. Sempre que tem reunião importante no escritório do diretor, no dia seguinte ele falta na escola. E sabe o que ele faz nesses dias? O quê? Ele vai no banco, sempre no mesmo banco na rua do centro, e sempre carrega uma pasta diferente quando sai de lá. Carlos Eduardo sentiu seu coração acelerar. Como você sabe disso? Porque às vezes a tia do orfanato me leva no centro para comprar remédio na farmácia. E eu sempre vejo ele saindo do banco nessas segundas-feiras depois das reuniões. A observação de Sofia adicionava mais uma peça ao quebra-cabeça. Se Augusto visitava o banco regularmente após as reuniões suspeitas, isso poderia indicar que estava movimentando dinheiro relacionado ao esquema de corrupção. Sofia, tem mais alguma coisa? A menina hesitou por um momento, depois disse: Professor, eu acho que o diretor sabe que o senhor desconfia dele. Por que você acha isso? Porque ontem de manhã, antes do senhor chegar na escola, ele passou na sua sala, ficou mexendo nas suas gavetas e olhando seus papéis. Carlos Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Se Augusto havia vasculhado sua sala, isso confirmava que ele estava sob suspeita. A situação estava se tornando perigosa muito rapidamente. Mais alguma coisa, Sofia? Sim. Hoje de manhã, quando eu estava vindo para a escola, vi 3 carros da polícia parados na frente do prédio onde fica o escritório dele. A informação atingiu Carlos Eduardo como um raio. Se a polícia já estava investigando, isso poderia significar que alguém mais havia feito uma denúncia, ou que as autoridades haviam descoberto o esquema por outros meios. Você tem certeza de que eram carros da polícia? Tenho sim, e vi eles entrando no prédio com maletas e máquinas fotográficas. Carlos Eduardo percebeu que o cronograma havia mudado completamente. Se a polícia já estava investigando, ele precisava agir imediatamente para garantir que suas evidências chegassem às autoridades antes que Augusto pudesse destruí-las ou desaparecer. Sofia, preciso que você faça uma coisa muito importante para mim. O que é, professor? Carlos. Eduardo tirou de sua pasta uma cópia das fotografias mais importantes e uma cópia do pendrive. Quero que você guarde isso com você. Se alguma coisa acontecer comigo, você entrega tudo para a primeira autoridade que encontrar. Polícia, promotor, juiz, qualquer pessoa. Sofia pegou os documentos com a seriedade de uma adulta. O senhor acha que vai acontecer alguma coisa? Não sei, minha filha, mas prefiro estar preparado. Nesse momento, a porta da sala se abriu bruscamente. Diretor Augusto. Ferreira entrou com passos firmes, sua expressão mais séria do que Carlos Eduardo jamais havia visto. Atrás dele vinham 2 homens de terno que Carlos Eduardo não reconheceu. Professor Carlos Eduardo, disse Augusto, sua voz carregada de uma autoridade ameaçadora, preciso falar com o senhor, em particular. Carlos Eduardo olhou para Sofia, que havia rapidamente guardado os documentos em sua mochila. Sofia, pode ir brincar no pátio. Já vou encontrar você lá. A menina assentiu e saiu da sala, mas Carlos Eduardo notou que ela permaneceu próxima à porta, provavelmente ouvindo a conversa. Augusto, disse Carlos Eduardo, tentando manter a voz calma. Em que posso ajudá-lo? Um dos homens de terno fechou a porta da sala. O outro se posicionou próximo à janela, bloqueando qualquer rota de fuga. Carlos Eduardo, disse Augusto, aproximando-se da mesa do professor. Vou ser direto.
Alguém invadiu meu escritório no domingo à noite e roubou documentos importantes. Tenho motivos para acreditar que esse alguém foi você. Não sei do que você está falando, respondeu Carlos Eduardo, mas sabia que sua voz não soava convincente. Não me subestime, disse Augusto, sua voz assumindo um tom perigoso. Sei que você anda fazendo perguntas sobre os recursos da escola. Sei que você tem questionado algumas de minhas decisões administrativas e agora descubro que meu escritório foi invadido justamente quando estava preparando documentos importantes. Um dos homens de terno se aproximou. Senhor Ferreira quer que a gente resolva isso aqui mesmo? Não, respondeu Augusto. Não na escola, muito público. Carlos Eduardo compreendeu imediatamente que estava em perigo real. Augusto não estava apenas confrontando-o. Estava planejando fazer alguma coisa que exigiria privacidade. Augusto, se você tem alguma acusação a fazer, sugiro que procure as autoridades competentes. As autoridades? Augusto soltou uma risada fria. Carlos Eduardo, você não compreende a situação. Eu tenho amigos nas autoridades. Tenho amigos na prefeitura, na Câmara Municipal, na polícia local. Quem você acha que eles vão acreditar? Um diretor respeitado com 20 anos de carreira ou um professor problemático que anda espalhando teorias conspiratórias? Foi então que Carlos Eduardo ouviu algo que mudou tudo. O som de sirenes se aproximando da escola. Pelo volume e intensidade, não era apenas uma viatura. Eram várias. Augusto também ouviu as sirenes e sua expressão mudou da confiança para a preocupação. Que diabos! A porta da sala se abriu subitamente. Sofia entrou correndo, seguida por 3 policiais federais uniformizados e um homem de terno que Carlos Eduardo reconheceu como sendo um promotor do Ministério Público. Augusto Ferreira, disse o promotor, mostrando um documento oficial. Você está preso por formação de quadrilha, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra o senhor. Os 2 homens que estavam com Augusto tentaram sair da sala, mas foram imediatamente contidos pelos policiais. Como vocês... começou Augusto, mas foi interrompido pelo promotor. Recebemos uma denúncia detalhada sobre suas atividades, acompanhada de evidências fotográficas e documentais. Além disso, nossa investigação estava em andamento há várias semanas. Carlos Eduardo olhou para Sofia, que permanecia próxima à porta com uma expressão de determinação e coragem que não combinava com seus 8 anos de idade. Promotor, disse Carlos Eduardo, eu tenho evidências adicionais que podem ajudar na investigação. Já sabemos, professor. A menina nos procurou ontem à noite, acompanhada pela diretora do orfanato. Ela nos entregou fotografias, documentos e um relato detalhado de 6 meses de observações. Foi com base nas informações dela que conseguimos os mandados de busca e apreensão. Carlos Eduardo olhou para Sofia com uma mistura de admiração e incredulidade. Sofia, você fez isso sozinha? Não. Sozinha, professor. Depois que o senhor me deixou no orfanato, eu contei tudo para a tia Helena, que é diretora lá. Ela disse que era muito sério e que a gente tinha que contar para as autoridades imediatamente. O promotor se aproximou de Carlos Eduardo. Professor, suas observações e as da menina foram fundamentais, mas quero que saiba que nossa investigação já estava em andamento. Há 3 meses recebemos informações de que recursos do Fundeb estavam sendo desviados em Americana. As observações de vocês confirmaram nossas suspeitas e nos deram as evidências específicas que precisávamos. Augusto, agora algemado, olhou para Sofia com uma mistura de descrença e raiva. Uma criança órfã, acabou com tudo. Não, disse Sofia, olhando diretamente para Augusto. Você acabou com tudo quando decidiu roubar o dinheiro das crianças. Nas horas que se seguiram, a Escola Municipal Santos Dumont se transformou num cenário de investigação policial. Dezenas de agentes vasculharam documentos, computadores e arquivos,
procurando evidências do esquema de corrupção que havia desviado mais de 15 milhões de reais em recursos educacionais ao longo de 3 anos. Carlos Eduardo prestou depoimento detalhado sobre suas observações e sobre a invasão ao escritório de Augusto. Sofia, acompanhada por uma psicóloga especializada em depoimento infantil, relatou tudo o que havia observado e anotado em seu caderno secreto. Sofia, disse o promotor após o depoimento, você compreende a importância do que fez? Acho que sim, respondeu a menina. Eu ajudei a recuperar o dinheiro que era para comprar livros e materiais para as crianças da escola. Exato. E por causa da sua coragem e observação, esse dinheiro vai voltar para onde deveria estar, na educação das crianças de Americana. No final do dia, quando toda a movimentação policial havia terminado, Carlos Eduardo e Sofia se encontraram no pátio da escola, agora silencioso e vazio. Sofia, disse Carlos. Eduardo, você foi a pessoa mais corajosa que já conheci. Uma menina de 8 anos fez o que muitos adultos não teriam coragem de fazer. Professor, posso te fazer uma pergunta? Claro, minha filha. O que vai acontecer agora? Com a escola? Com as outras crianças? Carlos Eduardo sorriu. Agora, Sofia, a justiça vai ser feita. O dinheiro roubado vai ser recuperado. A escola vai receber os recursos que sempre deveria ter recebido. E você vai ser lembrada como a menina que salvou a educação de uma cidade inteira. Sofia sorriu pela primeira vez em semanas. E os livros novos? A gente vai ter livros novos na biblioteca? Vamos ter livros novos, computadores novos, materiais novos, tudo o que vocês merecem. Naquela noite, Carlos Eduardo refletiu sobre os eventos extraordinários dos últimos dias. Uma menina órfã, usando apenas sua observação cuidadosa e sua coragem, havia desmascarado uma das maiores redes de corrupção na educação pública que a região já havia visto. Sofia havia provado que heroísmo não tem idade e que, às vezes, as pessoas mais improváveis são capazes dos atos mais extraordinários. A jornada havia apenas começado. Nas próximas semanas, toda a extensão do esquema de corrupção seria revelada. Justiça seria feita, e uma cidade inteira aprenderia que mesmo uma criança órfã pode fazer a diferença quando tem coragem para falar a verdade. 6 meses haviam se passado desde a prisão de Augusto Ferreira e o desmantelamento da rede de corrupção que havia roubado mais de 15 milhões de reais destinados à educação pública de Americana. A cidade inteira ainda reverberava com os ecos do escândalo que havia sido manchete nacional. Mas para Sofia Martins, agora com 9 anos, a verdadeira transformação estava acontecendo dentro das salas de aula onde tudo havia começado. A Escola Municipal Santos Dumont havia se transformado completamente. Com o dinheiro recuperado pela Operação Educação Limpa, nome dado pela Polícia Federal à investigação, que resultou na prisão de 17 pessoas envolvidas no esquema, a escola recebeu uma reforma completa, novos computadores, uma biblioteca totalmente renovada e materiais didáticos que chegavam mensalmente. Carlos Eduardo havia sido promovido a coordenador pedagógico da rede municipal, em reconhecimento não apenas por sua coragem em expor a corrupção, mas também por sua dedicação excepcional ao ensino. Sua primeira medida no novo cargo havia sido implementar um programa especial para crianças órfãs e em situação de vulnerabilidade social, o programa Sofia, batizado em homenagem à menina que havia tornado tudo possível. Professor Carlos, disse Sofia numa manhã ensolarada de terça-feira, entrando na sala que agora servia como coordenação pedagógica. Sua voz havia ganhado confiança nos últimos meses, mas ainda mantinha a doçura que sempre caracterizara. Oi, Sofia, como estão os estudos? A menina sorriu, mostrando os dentes que haviam recebido tratamento ortodôntico gratuito através de um dos programas sociais implementados com o dinheiro recuperado. Muito bem,
A professora Marina disse que eu sou a melhor aluna da turma em redação. Carlos Eduardo não se surpreendeu. Sofia sempre havia demonstrado uma capacidade excepcional de observação e análise, habilidades que se traduziram naturalmente em uma escrita clara e detalhada. Seu famoso caderno secreto havia se transformado numa coleção de diários, onde ela documentava não apenas suas experiências pessoais, mas também suas reflexões sobre justiça, coragem e responsabilidade social. Professor, posso te fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Pode falar. Sofia se sentou na cadeira em frente à mesa de Carlos Eduardo, seu uniforme escolar novo e impecável. O Orfanato São Francisco também havia passado por reformas significativas e melhorias em seus programas de cuidado infantil. Ontem eu estava lendo no jornal sobre outros casos de corrupção em outras cidades e fiquei pensando, será que existem outras crianças que estão vendo coisas erradas, mas não sabem o que fazer? A pergunta de Sofia demonstrava uma maturidade impressionante para alguém de sua idade. Carlos Eduardo havia notado que a experiência de expor a corrupção havia desenvolvido na menina uma consciência social aguçada e um senso de responsabilidade cívica que era raro até mesmo em adultos. Provavelmente sim, Sofia. Por que você pergunta? Porque eu estava pensando que talvez a gente pudesse ensinar outras crianças sobre como identificar quando algo está errado e o que fazer quando isso acontece. Carlos Eduardo olhou para Sofia com admiração crescente. Mesmo após ter vivenciado uma experiência traumática e perigosa, ela estava pensando em como ajudar outras crianças em situações similares. Sofia, essa é uma ideia brilhante. E sabe de uma coisa? Já estou trabalhando em algo parecido. Sério? Carlos Eduardo abriu uma gaveta de sua mesa e tirou uma pasta cheia de documentos. Estou desenvolvendo um programa educacional sobre cidadania e ética para ser implementado em todas as escolas da região. E uma das partes principais do programa é ensinar as crianças sobre como reconhecer situações suspeitas e como denunciar de forma segura. Sofia se inclinou para a frente, interessada. E eu posso ajudar? Na verdade, eu estava esperando você me perguntar isso. Queria que você fosse a embaixadora principal do programa. Sua história inspiraria muitas outras crianças a terem coragem de fazer a coisa certa. Os olhos de Sofia brilharam com entusiasmo. Que tipo de coisas eu teria que fazer? Visitar outras escolas, contar sua experiência, participar de vídeos educativos, sempre acompanhada por adultos responsáveis, é claro. E só se você se sentir confortável fazendo isso. Sofia não hesitou. Eu aceito, professor. Se minha história pode ajudar outras crianças, então eu quero contar. Nas semanas seguintes, Sofia se tornou uma figura conhecida nas escolas da região. Seu relato sobre como uma menina órfã havia ajudado a desmascarar uma rede milionária de corrupção inspirou centenas de crianças e adolescentes. Mas mais importante que isso, seu exemplo prático de coragem cívica começou a gerar resultados concretos. Professor Carlos, disse a diretora da Escola Municipal João 20T durante uma reunião administrativa. Depois da visita da Sofia na semana passada, 3 alunos nossos vieram relatar situações suspeitas que haviam observado na comunidade. Que tipo de situações? Uma menina de 10 anos relatou que viu o síndico do prédio onde mora recebendo dinheiro de uma empresa de limpeza, mas a empresa nunca limpa as áreas comuns. Um menino de 11 anos disse que notou que os remédios da farmácia básica do bairro sempre estão vencidos, mas os funcionários continuam distribuindo. E uma adolescente de 13 anos contou que o coordenador do centro comunitário está cobrando taxa para inscrições em cursos que deveriam ser gratuitos. Carlos Eduardo sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho porque as crianças estavam realmente aprendendo a identificar irregularidades e tendo coragem para denunciar.
Preocupação porque cada relato indicava novos casos de corrupção e má gestão de recursos públicos. E o que foi feito com essas denúncias? Encaminhamos tudo para o Ministério Público, conforme o protocolo que estabelecemos. 2 casos já resultaram em investigações formais. O sucesso do programa começou a chamar a atenção nacional. Sofia foi convidada a participar de programas de televisão, conferências educacionais e até mesmo a dar um depoimento no Congresso Nacional sobre a importância da educação cívica infantil. Sofia, disse o apresentador de um programa matinal de grande audiência, você se considera uma heroína. Sofia, sentada confortavelmente na poltrona do estúdio, respondeu com a naturalidade que havia desenvolvido através de meses de apresentações públicas. Não, tio, eu só fiz o que qualquer criança deveria fazer quando vê algo errado. O que me deixa triste é saber que muitas crianças veem coisas erradas, mas não sabem que podem fazer alguma coisa para mudar. E o que você diria para essas crianças? Diria que elas não estão sozinhas. Sempre tem um adulto confiável, um professor, um policial, um assistente social, que vai acreditar nelas e ajudar. E que fazer a coisa certa às vezes é difícil, mas sempre vale a pena. A mensagem de Sofia ressoou por todo o país. Nas semanas seguintes ao programa, centenas de denúncias chegaram aos órgãos competentes. Muitas delas feitas por crianças e adolescentes inspirados pela coragem da menina órfã de Americana. 1 ano após a exposição do escândalo, os resultados da Operação Educação Limpa haviam superado todas as expectativas. Augusto Ferreira foi condenado a 22 anos de prisão por formação de quadrilha, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Seus cúmplices receberam penas que variaram de 8 a 15 anos de prisão. Mais importante ainda, todos os 15 milhões de reais desviados foram recuperados e reinvestidos na educação pública. A Americana passou a ser reconhecida nacionalmente como modelo de gestão educacional transparente e eficiente. Sofia, disse Carlos Eduardo durante uma cerimônia de premiação, onde ela receberia uma medalha de honra ao mérito cívico da Câmara Municipal. Você tem algum arrependimento de ter denunciado o que viu? Sofia, agora com 10 anos e vestindo um vestido azul que havia ganhado especialmente para a ocasião, pensou cuidadosamente antes de responder. Professor, às vezes eu tenho um pouco de medo quando penso em como tudo poderia ter dado errado. Mas aí eu olho para a nossa escola nova, para as outras crianças que têm livros e materiais, e sei que fizemos a coisa certa. E se você pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Faria sim, porque aprendi que quando a gente fica calada diante da injustiça, a gente se torna parte do problema. E eu prefiro ser parte da solução. Durante a cerimônia, Sofia recebeu não apenas a medalha municipal, mas também uma bolsa de estudos integral para cursar qualquer universidade brasileira quando chegasse a hora. Diversos empresários locais se uniram para criar um fundo educacional que garantiria não apenas sua educação superior, mas também a de outras crianças órfãs que demonstrassem potencial acadêmico excepcional. Sofia, disse o prefeito durante seu discurso, você provou que a idade não é barreira para fazer a diferença. Sua coragem transformou não apenas a Americana, mas inspirou todo o Brasil a ser mais vigilante contra a corrupção. Após a cerimônia, Carlos Eduardo e Sofia caminharam juntos pelo pátio renovado da Escola Santos Dumont. Era um final de tarde ensolarado e dezenas de crianças brincavam com brinquedos novos em playgrounds que haviam sido construídos com o dinheiro recuperado. Professor, disse Sofia, observando as crianças brincando, tenho uma confissão a fazer. Confissão? Quando eu era menor e vivia no orfanato sem esperança de ser adotada, eu costumava sonhar que um dia faria alguma coisa importante que ajudaria outras pessoas. Mas nunca imaginei que seria dessa forma.
Carlos Eduardo sorriu. E como você imaginava? Achava que seria médica ou professora, salvando vidas de forma tradicional. Nunca pensei que salvaria vidas através de um caderno de anotações e coragem para falar a verdade. Sofia, você sabe qual é a lição mais importante de toda essa história? Qual, professor? Que heroísmo não tem idade, não tem classe social, não tem família. Às vezes, as pessoas mais improváveis são capazes dos atos mais extraordinários. Você provou isso. 2 anos depois, Sofia estava se formando como a melhor aluna do ensino fundamental da Escola Santos Dumont. Seu discurso de formatura foi transmitido ao vivo pela televisão nacional e se tornou viral nas redes sociais. Quando eu tinha 8 anos, disse Sofia para uma plateia de centenas de pessoas, eu era apenas uma menina órfã que anotava coisas estranhas que via da janela do meu quarto. Hoje, aos 12 anos, aprendi que observar o mundo ao nosso redor e ter coragem para agir quando algo está errado é o que transforma cidadãos comuns em agentes de mudança. Ela fez uma pausa, olhando para Carlos Eduardo na primeira fila. Aprendi também que não precisamos ser adultos para fazer a diferença. Não precisamos ter dinheiro ou poder para lutar pela justiça. Só precisamos ter olhos para ver, coragem para falar e determinação para não desistir quando as coisas ficam difíceis. Na plateia, havia representantes de dezenas de cidades brasileiras que haviam implementado programas similares ao de Americana após o sucesso da Operação Educação Limpa. Havia também crianças e adolescentes que haviam sido inspirados pela história de Sofia a denunciar irregularidades em suas próprias comunidades. Por isso, quero dizer para todas as crianças que estão me ouvindo, vocês têm poder. Têm o poder de observar, de questionar, de denunciar e de transformar. Não deixem ninguém dizer que vocês são pequenos demais para fazer a diferença. Eu tinha 8 anos quando mudei o destino de uma cidade inteira. O aplauso foi ensurdecedor e durou 5 minutos. 5 anos depois, Sofia Martins se formou no ensino médio como valedictorian de sua turma e foi aceita em 3 das melhores universidades do país para estudar direito. Sua meta era se especializar em direito administrativo e combate à corrupção. Quero passar minha vida inteira lutando para que nenhuma criança tenha que passar pelo que eu passei, disse ela durante uma entrevista no dia de sua formatura. Quero criar leis que protejam whistleblowers mirins e programas educacionais que ensinem todas as crianças brasileiras sobre seus direitos e deveres cívicos. Carlos Eduardo, agora secretário municipal de Educação, estava presente na formatura junto com sua esposa e 2 filhas. Ele havia se casado 3 anos antes com uma professora que conheceu durante uma conferência educacional. Sofia, disse ele após a cerimônia, você sabe que sou muito orgulhoso de você, né? Sei, professor. E o senhor sabe que nada disso teria sido possível sem sua coragem para acreditar numa menina de 8 anos, né? Foi a melhor decisão que já tomei na vida. 10 anos após os eventos que mudaram a Americana para sempre, Sofia Martins era a doutora Sofia Martins, advogada especializada em combate à corrupção e diretora da ONG Olhos do Futuro, que ela havia criado para ensinar crianças e adolescentes sobre cidadania ativa. Sua organização já havia identificado e denunciado mais de 50 casos de corrupção em 12 estados brasileiros, sempre trabalhando através de programas educacionais que empoderavam crianças e jovens a se tornarem guardiões da ética pública. A corrupção rouba o futuro das crianças, disse Sofia durante seu discurso na ONU, onde havia sido convidada a falar sobre participação infantil na governança democrática. Mas as crianças, quando educadas e empoderadas, podem ser as melhores armas contra a corrupção.
Carlos Eduardo, assistindo ao discurso pela televisão em sua casa em Americana, sorriu orgulhosamente. A menina órfã que um dia se sentou em sua sala de aula com um caderno cheio de observações havia se tornado uma das vozes mais respeitadas do país na luta por transparência pública. Naquela noite, Sofia ligou para Carlos Eduardo, como fazia toda semana desde que se mudara para Brasília. Professor, tenho uma novidade para contar. Que novidade? O Congresso aprovou a Lei Sofia, aquela que cria proteção especial para crianças e adolescentes que denunciam corrupção. Foi aprovada por unanimidade. Carlos Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sofia, sua avó Maria ficaria muito orgulhosa. Eu sei, professor. E sabe de uma coisa? Ainda guardo aquele caderno secreto onde anotava tudo o que via da janela do orfanato. Sério? Sério. Às vezes eu leio as anotações antigas e me lembro de que tudo começou com uma menina curiosa que achava estranho ver reuniões de madrugada. Quem diria que essa curiosidade mudaria o Brasil inteiro? 20 anos depois, a história da menina órfã que expôs uma rede milionária de corrupção era contada em livros didáticos por todo o país. Sofia Martins havia se tornado ministra da Transparência Pública, a primeira pessoa a ocupar esse cargo especialmente criado para combater a corrupção em todos os níveis governamentais. Carlos Eduardo, agora aposentado, mas ainda ativo como consultor educacional, foi convidado para a cerimônia de posse de sua ex-aluna. Professor, disse Sofia durante o discurso de posse, 20 anos atrás, um educador dedicado teve a coragem de acreditar numa menina órfã que viu algo suspeito. Hoje, essa mesma menina está aqui para garantir que nenhuma criança brasileira tenha que ser heroína da forma que eu fui. Quero que todas sejam heroínas através da educação, da oportunidade e da justiça. A plateia se levantou numa ovação que durou 10 minutos. Entre os aplausos, Carlos Eduardo sussurrou para si mesmo as palavras que havia dito tantos anos antes. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. E assim, a história da menina órfã que revelou um segredo terrível se tornou a história da mulher que transformou um país inteiro. Sofia Martins provou que heroísmo não tem idade, que coragem não conhece limitações e que, às vezes, as pessoas mais improváveis são capazes de mudar o mundo. Sua jornada de uma criança vulnerável para uma líder nacional demonstrou que quando educação, coragem e oportunidade se encontram, milagres acontecem. E que cada criança, em cada escola, em cada orfanato, tem dentro de si o potencial para ser a próxima Sofia, a próxima pessoa a dizer não à injustiça e sim à transformação. Se você chegou até o final desta história extraordinária de coragem e transformação, deixe um comentário contando de qual cidade você ouviu esta narrativa que prova que os verdadeiros heróis podem ter apenas 8 anos de idade. E lembre-se, dentro de cada criança existe um potencial gigantesco para mudar o mundo. Às vezes, elas só precisam de um adulto corajoso o suficiente para acreditar nelas.